Mostrei para vocês um passo a passo de como a gente começa um trabalho dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. E a primeira atividade que nós fazemos dentro daquele passo a passo que eu faço, que eu fui desenvolvendo na minha rotina de trabalho, é o checklist. O checklist de verificação. Eu falei para vocês ontem também que eu tenho mais de um checklist para aplicar, mas que quando eu começo o meu trabalho, eu dou prioridade para dois específicos: o checklist de estrutura física e o checklist operacional. Nós vamos primeiro falar sobre essa técnica, porque checklist é uma técnica. Então vamos falar um pouquinho de como desenvolveu, como o checklist começou, qual a importância dessa técnica quando você começa o seu trabalho, por que fazer o checklist logo no início e no final eu vou te dar uma dica prática de como fazer o checklist. Então vamos lá começar. Checklist, como o próprio nome diz, ele é uma lista de verificação. Então não é nada mais do que uma lista de verificação, um conjunto ou de perguntas ou de afirmações, e que você vai listando, vai respondendo, e ali você começa a ter um norte para desenvolver o seu trabalho. Nós podemos utilizar o checklist dentro da UAN de diversas maneiras, porque o checklist ele é um documento que vai facilitar, e muito mais do que facilitar, ele vai evitar que a gente cometa erros. Porque quando a gente está dentro da UAN, nós temos uma série de atividades a serem desenvolvidas. Lá dentro, nós vamos ter que ter olho crítico para muitas situações. E aí, a chance da gente cometer erros, a chance da gente se esquecer alguma coisa é muito grande. Então é muito importante que a gente comece a ter essa percepção de que é importante anotar, registrar, ter sempre à mão um guia para que você cometa menos erros. Porque às vezes um erro dentro da UAN pode custar muito caro, pode custar até a sua permanência lá dentro. Então é por isso que o checklist é tão importante. E como técnica, ele começou a ser utilizado em 1936. Olha o que aconteceu para que essa técnica fosse pensada e fosse estruturada. Em 30 de outubro de 1900, eu falei 36, mas não, é 1935. Tá vendo como a anotação às vezes é importante? Às vezes não, né, gente? Quase sempre. Então, em 30 de outubro de 1935, os Estados Unidos, eles estavam renovando as suas aeronaves militares. E o que aconteceu é que eles tinham 3 empresas que estavam participando dessa escolha. E existia uma favorita, que era uma aeronave da Boeing. E nesse dia, que foi o dia 30 de outubro de 1935, era o dia da tomada de decisão. Então, eles iam fazer um teste, né, um voo, e foram aproximadamente 10 pessoas dentro desse avião, entraram, e daí para frente o avião decolou tudo bem, mas depois de alguns minutos no ar, o avião cai. O avião cai, pega fogo, e 2 pilotos morrem. Bom, qual é a lição disso tudo? Foram feitas, lógico, muitas investigações, porque essa era a aeronave favorita. Como é que acontece uma situação dessa justamente no dia da escolha da aeronave? E o que se descobriu é que não tinha defeito mecânico. A aeronave não apresentava defeito mecânico. O que aconteceu foi que o piloto se esqueceu de acionar um determinado equipamento ali no cockpit. E isso fez com que a aeronave caísse. E eles entenderam então que aquela aeronave,
apesar do piloto ser um piloto expert, ele já tinha muitas e muitas horas de voo, mas o que aconteceu é que foi um esquecimento. Ele não estava habituado com aquele cockpit e ele se esqueceu de fazer um destravamento ali. E a partir de então, a aeronáutica norte-americana desenvolveu um checklist que era para que todas as vezes que fosse haver uma decolagem de qualquer aeronave, o piloto, o copiloto e outras pessoas passassem em revista aquela lista de verificação. E assim surgiu então essa técnica chamada checklist. E aí todas as áreas utilizam checklist e até na nossa rotina, no nosso dia a dia também. Às vezes você vai fazer uma viagem e você lista ali tudo o que você precisa de se lembrar para quando chegar lá no destino final não está faltando nada. Você vai fazer uma lista de compras. Então, enfim, nas coisas às vezes mais simples a gente utiliza checklist. Por que não utilizar dentro de uma unidade de alimentação onde nós temos tantos processos acontecendo? Então, hoje eu faço um convite para você que trabalha em unidade de alimentação para fazer uma varredura. Será que você precisa de implantar mais checklists para você própria e para sua equipe? Para que vocês cometam menos erros, para que vocês se esqueçam menos de pontos importantes e nem sempre tão importantes, mas que vão compor todo o seu trabalho? Então eu te faço esse convite para que você verifique aí no seu trabalho o que precisa ser olhado e ser listado e ser verificado diariamente ou semanalmente, e aí você vai verificar tudo isso. Mas hoje o nosso checklist não é para a sua rotina de trabalho. O checklist que nós estamos falando hoje é o de decolagem, é para você decolar a sua carreira, decolar o seu trabalho e desempenhar um excelente trabalho, um trabalho com qualidade. E como a gente viu ontem, dentro do nosso passo a passo, o primeiro documento que você vai montar é esse, é o chamado checklist. Quando eu comecei meu trabalho, eu não fazia muita ideia não de nada disso, eu nem conhecia checklist, gente, para falar a verdade para vocês. E eu dei muita cabeçada, com certeza, errei demais e muitas vezes acabei também perdendo clientes por causa de erros básicos que talvez se eu tivesse seguido o meu próprio passo a passo, mas nessa época eu não o tinha, eu não tivesse perdido clientes, eu não tivesse errado tanto. E lógico, né, os erros, eles constroem a gente. A gente não pode olhar o erro de uma forma só negativa. Na verdade, o erro surge como um ponto de alarme para que você fique atento a alguma coisa. Então, os erros, eles nos ajudam muito na construção da nossa carreira. Por isso que a gente não pode jogar fora as oportunidades que a gente tem quando a gente erra, de fazer uma avaliação sobre por que aconteceu aquele erro. Do mesmo jeitinho que foi feito lá com a aeronave, com o Boeing, lá em 30 de outubro de 36. Eu insisto em falar 36, gente, e é 35. É porque 36 é o ano de aniversário do meu pai. E aí eu toda hora quando vou falar, me lembro disso. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades quando a gente comete algum erro para fazer as nossas próprias avaliações. E foram tantos erros que eu cometi que eu acabei chegando nesse passo a passo e aqui no checklist. Então eu percebo, né, que quando eu aplico o checklist, o meu trabalho rende. Eu tenho mais segurança, tanto para realizar meu trabalho, como para conversar com o dono do estabelecimento, com a pessoa que me contratou, com os gerentes. E vocês vão ver por quê. Porque além de ser uma lista, né, de verificação com perguntas, ele é muito usado para a gente ter consistência naquilo que a gente está falando.
para que você não seja mal interpretada. A gente sabe que dentro da UAN são vários fatores e muitas vezes várias pessoas, gestores, donos, que vão interferir no seu trabalho. Mas para que isso não aconteça, é muito importante que você esteja com muita segurança do que você está fazendo. E a semana passada eu fiz algumas enquetes no Instagram e muitas pessoas responderam que quando entram dentro de uma UAN tem muito medo. E o medo, ele causa insegurança na gente. E a insegurança pode nos levar a tomar decisões e a cometer erros. Uma pessoa insegura, ela comete erros com mais facilidade. Então, por isso, eu escolhi fazer essa maratona de lives, que é aquele básico que dá pra gente a segurança na hora de trabalhar, que fortalece a nossa fala, que não faz com que as nossas palavras elas fiquem em vão, que nós sejamos realmente ouvidas dentro das nossas unidades de alimentação, que a gente seja respeitada. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos pautar especialmente em documentos. E o checklist, ele não foi inventado, o checklist da UAN, ele não foi inventado por nutricionista, não. Então não é da nossa cabeça. Ele está lá na RDC 275. Você pode pegar o modelo básico da RDC 275 ou de outro, é muito utilizado, por exemplo, o da CVS, que é uma legislação utilizada em São Paulo, a CVS 5. Então, você pode se utilizar, né, do que está na legislação, pode e deve, né, o que está na legislação para você colocar o seu norte, o seu trabalho e fazer-se ouvida, respeitada, para que o seu trabalho realmente tenha valor. E mais ter valor do que para o outro é ter valor para você mesmo, porque isso não tem preço que pague. Quando você sabe que você está fazendo o seu melhor, da melhor forma possível, e que você está a cada dia buscando melhorar, que você cada dia mais busca melhoria do seu trabalho. Então, vamos entender quando é que ele é utilizado para a gente decolar aí a nossa carreira dentro da UAN. Ou seja, quais são os objetivos que a gente deve fazer logo no início do nosso trabalho, o checklist. Então, primeiro ponto, o checklist é capaz de identificar as não conformidades da estrutura física da UAN. Porque, como falei para vocês, e hoje a gente vai fazer aqui na prática um pedacinho aqui do checklist de estrutura física. Esse é um pedaço, né, do checklist. Então, ele identifica as não conformidades. Segundo, ele é importantíssimo porque ele vai identificar falhas no processo que podem comprometer a qualidade do serviço prestado. Qual é o dono de restaurante que quer prestar um mau serviço, que não seja com qualidade? Então aqui, com o checklist, você consegue identificar isso. Você consegue também identificar não conformidades que podem vir a comprometer a segurança de alimentos, levando à contaminação alimentar. Qual o dono de restaurante que quer sofrer com algum tipo de contaminação alimentar na sua empresa? Nenhum. Então o checklist é muito importante para isso. Ele também verifica o fluxo de atividades. Quando você faz o checklist, é importante você fazer um desenho da sua área de produção. Se você fizer um desenho simples, você nem precisa de se preocupar às vezes com milímetros, com aquela coisa toda de arquitetura, não. É um desenho simples. Mas quando você faz isso e olha de forma crítica como que está acontecendo, você consegue identificar possíveis riscos de contaminação cruzada. Algumas situações pode ser que você tenha que fazer uma reforma, alguma coisa maior. Mas, gente, muitas vezes apenas observando o fluxo
você consegue resolver alguns problemas. Às vezes você consegue só com a troca do equipamento, a troca de uma manipulação. Às vezes você está fazendo pré-preparo onde você podia estar de carnes, onde você podia estar fazendo pré-preparo de vegetais, enfim, coisas às vezes muito simples você consegue detectar aqui. Outro ponto que o checklist é muito importante é porque ele identifica situações que estejam interferindo nos custos. Existe um checklist que eu desenvolvi que é muito específico para desperdícios. E aí você pode verificar ali se você está fazendo, os seus colaboradores estão fazendo mau uso de produtos de limpeza, se os per capitas que estão sendo utilizados estão exagerados, como está sendo feita a distribuição dos alimentos, a logística das compras de armazenamento. Tudo isso você vai verificar com o checklist. Outro ponto importante, você vai identificar itens que precisam ser trocados ou comprados. Às vezes o dono do estabelecimento nem sabia, por exemplo, que ele não pode ter faca com cabo de madeira. Então ali você vai identificar diversos itens que deverão ser trocados ou comprados. E é muito importante que o dono do local ou o gestor que esteja ali, né, que o dono tenha determinado, um gestor, um gerente, que ele conheça tudo isso, que ele saiba. Porque caso um dia você receba uma visita de fiscal de vigilância sanitária e aquele estabelecimento às vezes recebe até uma multa, alguém pode chegar para você e dizer: nossa, Emília, mas você que está aqui durante todo esse tempo nunca me avisou sobre isso. Lembra que a gente falou sobre isso na live de ontem? E aí a gente tem uma técnica que é muito importante para nos resguardar de tudo isso? Tá lá na minha live de ontem que está salva ali no IGTV, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, porque hoje é dia de decolar com checklist. Mais um motivo pelo qual você deve fazer o checklist. Você vai conseguir identificar, através dessa lista de verificação, quais são os treinamentos que você precisa aplicar para os seus colaboradores. Outro item muito importante, verificar se o número de colaboradores está adequado e se todos os cargos estão bem definidos, assim como as tarefas, se elas estão bem distribuídas. Verificar também se os equipamentos e utensílios estão em bom estado de conservação e atendem à demanda. Fornece para a gente um diagnóstico da situação da UAN e ainda faz uma classificação dessa UAN de acordo com a RDC 275. Gente, até agora nós já conseguimos pontuar 10 itens importantes para os quais você deve fazer o checklist logo na chegada na sua UAN. Além disso, eu ainda separei mais 3 itens. Fornece informações importantes para você elaborar a documentação de controle de qualidade, manual de boas práticas de fabricação, POPs, registros, tudo vai estar ali, possível, tudo rápido, fácil. Você vai evitar de ter que fazer vai e vem, vai e volta, começa a fazer o documento e faltou informação, porque vai estar tudo ali no seu checklist. Mais uma, 12ª, serve como guia para a elaboração da sua rota de trabalho, com as suas prioridades. Então, a partir do checklist, quando você verifica tudo que está não conforme, você vai conseguir pensar: nossa, agora eu sei o que fazer aqui dentro. É diferente de quando você entra no lugar e vai simplesmente trabalhando. Gente, nós somos as cabeças pensantes daquele lugar. Então, quando nós entramos em uma UAN, é importante ter esse período de reconhecimento. Lembra que ontem nós falamos sobre a visita que a gente faz para conhecer o lugar. E agora é a hora de começar a mão na massa. Mas uma mão na massa com consciência, entende? Não é ficar atabalhoadamente fazendo trabalho braçal, operacional, sem nem saber por quê. Dessa forma, a gente incorre num grande erro, que é não ter definido para nós o qual é o nosso trabalho e o pior, não definir isso junto com o cliente.
E muitas vezes a gente tem a sensação de que não está realizando nada, de que a nossa presença ali é totalmente dispensável. E quando a gente parte de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, você vai começando a entender o quanto a sua presença ali é indispensável, o quanto a sua presença ali é importante. Então, faça esse checklist com cuidado, com muito carinho e sempre pense nisso. Pense que ele vai ser a sua rota de trabalho. E aí, para finalizar, o checklist serve como uma ferramenta auxiliar na hora de convencer o cliente das mudanças que devem ser feitas. E eu deixei esse por último, né, uma das utilidades, como todas essas utilidades do checklist, que é justamente porque aqui também é onde o nutricionista de One acaba enfrentando muitas dificuldades. Normalmente, quando a gente vai implantar um serviço dentro de uma One, a gente tem a dificuldade de convencer as pessoas, especialmente quem está acima de nós. Porque, gente, por mais que esteja ruim, e é lógico que estava ruim, até foi por isso que o dono do restaurante, do estabelecimento, da indústria, ele te contratou, por mais que esteja ruim, fazer mudanças não é fácil. Tira todo mundo daquilo que já é hábito de fazer. E olha, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou nutricionista clínica também. E a clínica me ajudou muito a entender a One. Eu falo que clínica e One elas estão casadinhas, sabe? Porque como eu trabalho e trabalho nas duas áreas, eu vejo que uma ajuda a outra. Então, quando eu falo que o dono te contratou porque ele precisa de você, mas na hora que você fala para ele, olha, você tem que mudar esse colaborador, nós precisamos de mudar a estratégia do que está acontecendo, ele fala, não, eu não quero, não posso, isso vai dar muito trabalho, arruma um outro jeito. No final das contas, o que ele estava querendo? Ele está querendo ficar do mesmo jeitinho e que tivesse uma varinha mágica, como um passe mágico, e aquela cozinha de repente transformasse e ficasse tudo linda. É mais ou menos o que acontece dentro do trabalho de consultório. Eu trabalhava com emagrecimento e reeducação alimentar. Então a pessoa me contratava. Ela pagava consulta para eu falar para ela uma dieta que ela devia seguir. Mas o que acontecia na hora que ela pegava aquele papel da dieta? Ah, não, doutor, esse negócio tá difícil demais. E o que ela fazia? Ela voltava a fazer tudo que ela fazia antes. Por quê? Porque é hábito. Então a gente não deve entender isso de uma forma negativa. Estou dando esse exemplo para vocês porque muitas vezes, até dentro da clínica, a gente fala, nossa, mas será que essa pessoa não está vendo que o jeito que ela está fazendo não funciona? Que ela me contratou para poder mudar a rotina alimentar dela? Gente, ela está vendo, mas o que acontece é que tem a força do hábito. Então, o dono do restaurante que você está trabalhando, os colaboradores dos quais você está educando, eles até sabem e querem mudar, mas a força do hábito muitas vezes impede isso. Então, o nutricionista precisa ter um papel educador muito grande. Uma criança não entra na escola e na primeira aula ele já sabe ler e escrever. Ele vai precisar aí de 4, 5 anos para estar com a caligrafia já formada. Ele não vai saber da noite para o dia o que tem que fazer. E o professor tem que ter uma paciência muito grande, gente, para repetir inúmeras vezes. E assim somos nós dentro da One. Nós vamos ter que repetir muitas vezes o mesmo treinamento, uma mesma orientação e com o nosso cliente também. Mas tem uma coisa que eu descobri também ao longo da minha carreira que faz muita diferença, que é você contar para o dono do estabelecimento, para o seu colaborador, o que ele tem que fazer e pedir para ele dar um visto, assinar, se comprometer. Quando você coloca as pessoas em posição de comprometimento,
algumas coisas mudam e essa força do hábito perde um pouco a força. Ele vai amaciando, sabe? Ele vai começando a entender as coisas de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais urgência também. Então é muito importante que você esteja pautada em relatórios, em dados, na legislação, estude muito a legislação, porque isso é assim que você vai vencer seu medo. É dessa forma que você, passo a passo, vence o medo, supera a insegurança. E aí, aqui, nós então chegamos ao final dessa etapa aqui do nosso checklist, que é entender o porquê é importante. Então eu listei aqui para você 13 motivos, 13 razões pelas quais você deve ter como prioridade, assim que você entrar, você fazer e realizar o seu checklist. Bom, tem uma coisa que também eu gosto muito de lembrar quando eu estou na UAN. Quando o dono me contratou, por que ele me contratou? Ele contratou normalmente porque ele tinha um problema, mas ele só enxerga o sintoma daquele problema. É como se ele não soubesse, ele não sabe a causa da doença, a causa daquele sintoma, ele não sabe a doença, então ele não sabe a causa daquele sintoma que ele está reclamando. Então ele te contrata por inúmeros motivos. Pode ser porque a vigilância sanitária passou lá e ele precisa de documento, pode ser porque ele está tendo muitos colaboradores, uma saída e uma entrada, uma circulação de colaboradores muito grande, pode ser porque ele está tendo desperdício, por inúmeros motivos. Então, quando ele contrata você, ele vai te contar todos os sintomas. Agora, cabe a você, nutricionista, contar para ele a causa daqueles sintomas. Porque a gente só consegue resolver sintomas quando a gente descobre a causa. Quando você vai ao médico com um determinado sintoma, ele precisa descobrir qual é a causa daquele sintoma. Por que você está sentindo febre todos os dias às 8 horas da noite? Ele não pode te passar simplesmente um remédio para cortar a febre. Talvez isso não vá resolver. Por quê? Porque ele não está descobrindo a causa. Para tratar a causa. Então lembre-se, nutricionista de UAN, você foi contratado para resolver, para entender a causa do problema do seu cliente. E é nessa causa que você vai atuar. E aí é que entra esse nosso queridíssimo checklist. Ele vai mostrar para você esse caminho, porque ele vai te dar o diagnóstico. O diagnóstico da UAN você vai ter a partir aqui do checklist. Acredita? Olha que maravilha. Gente, é um checklist bem feito, depende do tamanho, lógico, da UAN, mas você demanda algum tempo, mas é uma coisa que você vai fazer rapidamente. E olha a quantidade de coisas que ele vai resolver para você. É um documento que vai ficar ali na sua gaveta, sabe? Guardado. Para você, guardado no sentido de na gaveta para você abrir, puxar e olhar de toda hora que você precisar. Não é para ficar guardado, enfiado lá dentro, não. E aí, esse documento, então, olhando esse documento dessa forma, a gente entende que esse documento, então, vai validar todo o nosso trabalho. E que assim fica mais fácil e mais leve. Os clientes, os colaboradores, todos vão entender o que você vai estar fazendo e vão entender que você não tirou isso da sua cabeça, que não é, não, essa nutri é doida, olha as coisas que ela está pedindo. Não, você vai estar pautado ali na legislação. Então aí você vai ver que vai fazer resultado, vai ser diferente. E lógico, né, gente, quando você tem um documento desse tão completo, ele vai economizar muito o seu tempo, vai evitar muito retrabalho da sua parte dos seus colaboradores também. Bom, então,
Espero que até aqui vocês tenham entendido, né, por que é tão importante o documento. E uma coisa que eu quero lembrar vocês, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Se você conhece alguém que está passando alguma dificuldade na UAN, encaminhe essa live para ele, vai aqui no aviãozinho e aperta e coloca seus colegas de UAN, os nutricionistas que você conhece, para que a gente possa juntos resolver mais nossos problemas, termos todos nós uma carreira bem-sucedida. E sempre lembrando, gente, que uma carreira bem-sucedida, ela traz para nós muito mais do que ser bem-sucedido financeiramente. Ela traz também a realização profissional, pessoal nossa, do nosso trabalho. E lógico, o financeiro é importantíssimo, e uma carreira onde você tem sucesso profissional, você também vai ter sucesso financeiro. Porque o sucesso financeiro, ele está diretamente ligado ao seu sucesso profissional, à sua segurança, à qualificação do seu trabalho. Então isso é muito importante. E agora, na etapa final do nosso checklist, nós vamos ver como fazer um checklist. É a dica prática da live de hoje, é como fazer um checklist. Eu quero dizer para vocês que esse passo a passo do checklist também está disponível para você. É só você me mandar um direct com seu e-mail e eu mando para você o passo a passo do checklist, da decolagem aí da sua carreira com o checklist. Bom, eu já disse para vocês que tenho 2 checklists básicos, né? Eu tenho vários outros que eu vou aplicando ao longo do trabalho. Então tem, por exemplo, o checklist específico para colaboradores, o checklist específico para custo, para desperdício, mas esses eu vou aplicando ao longo do trabalho, a não ser que seja um problema muito pontual e muito grave que o dono do estabelecimento esteja passando. Aí eu vou escolher então qual checklist que eu vou aplicar lá. Mas via de regra eu aplico esses 2. Então o de estrutura física e o operacional, que é para saber as operações básicas, né, durante a produção, como é que elas estão acontecendo. Então aqui agora eu vou contar para vocês o meu passo a passo do checklist estrutural. São 9 itens do meu passo a passo. Primeiro item, mas é bem simples, vocês vão ver. Vou até mostrar aqui para vocês o meu checklist. O primeiro item, na verdade, o primeiro relatório, né, que eu vou fazer é um levantamento de setores, ou se você preferir chamar de áreas também. Então esse é o primeiro relatório, né, que eu vou fazer. Então eu peço para o cliente, ou naquele dia, lembra que eu fiz aquela visita minha toda? Eu anoto todos os setores que eu visitei. Então eu tenho um levantamento de todos os setores. Gente, eu percebo que os nutricionistas também cometem um pequeno erro, que é começar a achar que os setores estão só ali na área de produção. Então eu percebo, às vezes eu pego checklists, porque eu tenho muitos estagiários, né? Então quando eu peço para eles, façam um levantamento dos setores desta UAN. Aí já começa ali, pré-preparo de saladas, área de cocção, área de higienização de utensílios. Aí eu falo, gente, é aí que começa a sua UAN? E aí os meninos pensam, professora, normalmente, né? Professora, é aí. Nananina, não. Uma UAN começa lá no recebimento, gente. Pensem sempre dessa forma, de forma organizada, e inclusive coloquem aqui no seu levantamento de setores o fluxo certinho. Então, quando chega a matéria-prima, você tem recebimento, lá é um pedaço da sua UAN, sabia? Lá é um setor. Então você tem recebimento de matéria-prima, armazenamento de matéria-prima, distribuição de matéria-prima, e vem todos os setores da produção, e vem higienização. Se você tiver distribuição ali, aí você vai ter o refeitório, e aí vai. Até existe uma outra parte no final de tudo isso que o pessoal se esquece. Sabe qual é? Descarte de lixo.
Onde é que ficam as suas lixeiras? Isso também é setor de WAN, sabia? Lembrem-se disso, gente. São esses pequenos detalhes que vão fazendo a diferença entre os profissionais. São pequenos detalhes que o dono do estabelecimento fala: nossa, o outro nutri que teve aqui nunca olhou para isso. E aí ele olha para você de um jeito diferente. Então lembre-se sempre, é você que conquista o dono do local, é você que conquista os seus colaboradores. Lembra do que eu falei ontem? Transforme os seus colaboradores e o dono também do estabelecimento em fiéis seguidores dos seus ensinamentos. Isso vai fazer toda a diferença. E essa diferença é feita quando você mostra que você veste a camisa da empresa e olha os pequenos detalhes. Voltando no preenchimento do checklist. Feito esse levantamento de setores, então preencho esse primeiro formulário. Em seguida, eu preencho o segundo formulário, que é a identificação do cliente. Aqui também, gente, eu acho muito interessante, eu raramente vejo essa identificação. Eu coloco a identificação, tudo daquele cliente, sabe? Nome fantasia, endereço, razão social, CNPJ, coloco horário de funcionamento, qual que é a clientela atendida, conto uma breve história, peço para o dono me contar, conta como surgiu o seu restaurante, como foi que você começou essa indústria aqui de pão de queijo, sei lá, sua panificadora, me conta como foi que começou. Gente, isso faz uma diferença tão grande, sabe? Porque o dono do local olha e fala: nossa, ninguém perguntou isso. E essas coisas são muito importantes para ele, porque é ali que ele tira o ganha-pão dele. Às vezes tem uma história tão bacana por trás, sabe? Então vale a pena você investir um pouquinho do seu tempo em querer conhecer um pouco mais do seu cliente, que não seja só a sua área de trabalho propriamente. Aqui também vai entrar a posição que a WAN está dentro do organograma, caso seja uma empresa maior, né? E aí a gente precisa realmente saber acima de quem abaixo de quem nós estamos, a quem nós devemos reportar, que tem uma questão muito importante de hierarquia. E eu quero falar muito sobre isso porque eu vejo que às vezes a gente erra dentro da WAN por não entender de hierarquia. E aí então, preenchida a identificação. Oh meu Deus! Gente, a live, meu celular despencou, mas tem problema não, então bora lá. Voltamos. Tava solto aqui, eu não vi. Tudo bem aí? Então, aqui tá, tudo bem. Então agora a gente vai para o preenchimento do checklist mesmo. Aqui tá o checklist. Esse é um checklist que eu utilizo na nossa empresa. A minha empresa chama Atento, Segurança de Alimentos. Então, lembre-se de preencher tudo, tá, gente? Desde o cabeçalho. Outro ponto importante que eu vejo, principalmente com os estagiários que passam por aqui, esquecendo de preencher cabeçalho. Depois fica maluco porque não sabe se essa folha é da cozinha, do estoque, do refeitório, de onde é, tá? Então, imprima todas as folhas de acordo com o número de setores que você tem. E aí você então preenche, esse aqui como eu falei para vocês, é um checklist de estrutura física. Então vamos lá, preencher o checklist. Como que a gente faz? Você lê a informação, item 1, por exemplo. A edificação é projetada de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento? Você vai lá, sim. Então, primeira coluna, S é de sim. Se ela realmente está projetada de forma adequada. Não, se não está projetada. Então, aí já é uma não conformidade. Eu incluí no meu checklist, porque no checklist da RDC 275 não tem a letra P. Eu incluí no meu, porque eu percebi às vezes que o cliente parcialmente está adequado. Então, eu vou lá e coloco parcial e naquele campo, nesse campo de observações, eu coloco aqui alguma coisa que me faça lembrar o que é esse parcial. E NA não se aplica.
Então, sempre preencha todas as linhas. Encontre uma coluna para cada linha, não deixe nada sem preencher. Vá preenchendo tudo. Ou o item, vamos pegar outro item aqui. O ambiente possui janelas? Sim, não, o parcial não vai se adequar ou não se aplica, certo? Às vezes você está dentro de um ambiente totalmente fechado no subsolo, então não se aplica ter janelas ali, certo? Feito isso, gente, um ponto importante. Nunca mesmo se esqueçam de fazer as anotações aqui nesse campo, aqui atrás. Façam anotações para vocês se lembrarem de alguma coisa. Por exemplo, você vai colocar ali que a parede está com descascamento. Mas será que a parede inteirinha está descascada? Normalmente não, né, minha gente? Então vai lá e coloca parede descascada, por exemplo, você está no banheiro, próximo ao vaso sanitário. Aí você vai saber, você vai se lembrar. Se você puder tirar foto, você pode tirar foto então dos locais, vai ficar muito mais fácil. Mas lembre-se, não vá tirando foto sem pedir autorização para o seu cliente, tá bom? Porque senão você pode ter um sério problema lá na frente. Não é todo local que é permitido tirar fotos, tá? Bom, feito isso, marcando gente, tem uma coisa também que eu gosto de falar muito. Tem uma técnica que é bastante utilizada pelos nutricionistas, né? É a técnica do olhômetro. Confia no olho e aí não preenche checklist. Ou então passa batido, pula questões, não julga que seja importante. Eu digo para você, não confie nessa técnica. Essa técnica é fajuta, é falha e vai te levar a cometer erros às vezes graves. Mesmo que você já tenha muita experiência. Gente, eu tenho mais de 15 anos na área. Nunca, desde que eu montei o meu próprio passo a passo, nunca mais eu deixei de ter meu checklist em mão. Sempre com a minha pranchetinha, minha caneta e meus papéis. Feito, preenchido todo o checklist, setor por setor, você vai parar, vai dar uma sentada ali, vai analisar, avaliar tudo que você fez. Tá, faltou um item aqui, ó. Faça um pequeno desenho, um layout. Lembra que eu falei? Fechei a estrutura física aqui desse setor, já faço um desenhozinho aqui no verso. Às vezes você tem pode ter uma folha específica, eu faço aqui no verso mesmo, já ponho meu desenho, ponho o fluxo para me lembrar de tudo que tem ali. Encerrado tudo isso, eu vou então para a contagem dos itens. Aí eu vou pegar tudo que deu sim e vou contar e vou fazer uma regrinha de 3 e aí eu vou ter a quantidade de itens conformes, não conformes que eu tinha nesse estabelecimento. E aí a gente vem para o preenchimento do nosso relatório final de checklist. Tá aqui. Então aqui é o relatório onde também eu vou classificar o cliente. Olha só, esse aqui já é um relatório onde eu tenho a avaliação da estrutura física, que eu utilizei um checklist. Eu tenho também a avaliação da segurança de alimentos e controle de qualidade, eu utilizei o segundo checklist, uma avaliação de pessoal, de procedimentos de produção e organização, compras, armazenamento e transporte e documentos. Então esse cliente eu apliquei 6 checklists. Esse foi um cliente de auditoria, eu fui lá fazer uma auditoria para ele. Então eu apliquei 6 checklists diferentes e tive aqui os resultados de todos os checklists. Bom, quando eu fiz a média, o que aconteceu? Esse cliente tinha um alto índice de conformidade, de erros, e um baixo índice de conformidades. Então, deu só 26% de situação conforme. Então ele estava com muitos erros, a classificação dele foi C. Essa classificação também a gente encontra na legislação, lá no 275.
E aí ela coloca, né, que quando o cliente é C, ele é um cliente que está inadequado. E aí é quando eu entro e coloco aqui considerações ou diagnóstico. Normalmente no cliente de auditoria eu utilizo o nome de considerações, mas no cliente de UAN, que eu vou fazer a implantação do serviço, eu vou chamar de diagnóstico. E aí é aqui que eu conto para o meu cliente o porquê que ele recebeu essa classificação C. É como se esse aqui, gente, fosse aquele exame médico que a gente leva, sabe? O exame bioquímico que você leva para o médico para ele dar seu diagnóstico. E aí eu coloco. Então, nesse cliente, eu disse, o local encontra-se inadequado em relação à estrutura física, está parcialmente adequado em alguns processos de manipulação e bastante irregular quanto aos processos de higienização e armazenamento. Não atende os níveis aceitáveis da legislação sanitária quanto à edificação, fluxo de distribuição, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado, lixo e resíduos. Ausência completa de documentos comprobatórios de procedimentos que assegurem a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos. Ausência de controle de pontos críticos de contaminação durante todo o processo produtivo. Todas as irregularidades encontradas durante a inspeção e registradas neste documento estão no relatório em anexo. E aí eu vou entregar para ele o relatório final, que é nosso assunto de live de amanhã. O relatório que a gente vai entregar de não conformidades para o nosso cliente. Então, feito o checklist, encontramos um diagnóstico e permitiu que a gente fizesse um relatório para entregar para o cliente. Então, assim, a gente faz um trabalho que muitas vezes é bastante diferente do que a gente tem visto ser realizado. Por quê? Porque a gente está tendo coragem de chegar no local, dizer para o dono assim: olha, eu preciso de alguns dias para montar um diagnóstico, um relatório de tudo que eu vou fazer para você. E aí a gente vai discutir novamente, nós vamos estabelecer as prioridades e vamos ter uma reunião de alinhamento. O que você precisa e o que eu considero que seja importante fazer. Combinados? E assim, gente, a gente consegue estabelecer uma relação muito saudável com o dono do estabelecimento.